trabalhando para que ela cresça muito mais. Veja bem, eu gostaria de convidar aqui Luiz Alberto também para dar uma palavrinha, para falar sobre nossas leis, que já protege os nossos animais, protege os amigos, protege os criadores. Então, Luiz Alberto, vem cá também para dar seu recado. Eu gosto quando você fala na lei, a lei do galo. Vem para você, Puxão, no zap você de volta. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em nome de Tarcísio, agradecer a todos por fazer parte desse momento. Eu costumo sempre lembrar que existe uma responsabilidade muito grande na escolha de um amigo. Porque o amigo, diferente de um irmão, que a gente não pede para nascer na mesma família, o amigo a gente escolhe. Então eu me sinto muito feliz em poder estar aqui hoje junto com vocês, tendo a oportunidade de estar sendo bem representado e corresponder na mesma altura desse sentimento. No tocante à nossa luta, eu friso sempre. Hoje eu não estou na diretoria da associação, mas nunca deixei de trabalhar pelo galismo. Faço um trabalho que não é independente. Tudo que eu faço, eu coloco o nome da associação em primeiro lugar. Quem assistiu uma live que eu participei em Porto da Folha pôde observar que eu fiz questão de lembrar do nome de Isaac, do nome da associação e da importância dos criadores estarem unidos, principalmente nesse atual momento. Talvez, eu não sei se por disponibilidade de tempo, por acesso a leituras, mas eu consigo enxergar um grau de dificuldade muito grande para o galismo se a gente não se organizar. Existe um movimento organizado no Brasil e no mundo chamado os abolicionistas, que no passado era um termo usado para libertação da exploração do escravo africano na Europa e na América Latina. E hoje eles trazem esse termo para o galismo. E o direito abolicionista nada mais é do que um quarto direito que não existe no nosso país. No nosso país, o ordenamento ele é posto em 3 níveis. Primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. E hoje, os abolicionistas, através de pessoas com notório saber, são membros do Ministério Público, que hoje ocupa a cadeira de docente na Universidade Federal da Bahia. São 2 juízes federais, a exemplo do Anderson Furjan e do Vicente de Paula. São juízes federais que são ativistas declarados, ou seja, são pessoas que estão trabalhando para destruir com toda e qualquer expressão cultural que tenha no animal uma expressão. Seja o cavalo de vaquejada, seja o cavalo de cavalgada, seja a pega de boi no mato e seja a avicultura esportiva. Hoje nós estamos lidando com um grupo muito organizado, se reorganizaram agora com a declaração em Cambridge, na Inglaterra, e de lá surge para o mundo como um todo. A França, Portugal e Nova Zelândia já mudaram o seu ordenamento jurídico. O Brasil tem um projeto tramitando para mudar o Código Civil brasileiro, retirando o artigo 82, que é o que trata os animais como coisa, e eles querem elevar os animais à condição de sujeito de direito, ou seja, igualar o homem. Já existem casos, na Bahia houve uma tentativa de um habeas corpus em nome de uma chimpanzé, e o que eles alegavam? Faziam uso das 5 liberdades que existem como segurança na argumentação dos mesmos, mas eles não aceitam que a gente faça uso, porque permitir que a ave combatente combata é estar dentro das 5 liberdades, que uma delas é permitir que o animal viva de acordo com a sua natureza. Então, se esses animais têm a capacidade belicosa desde o seu nascimento, é justo e é importante que se preserve essa característica. Eu mencionei em um vídeo no meu canal que nós criadores fazemos o papel que a Constituição brasileira assegura aos entes públicos e eles não fazem, que é preservar a manutenção da espécie. Somos nós criadores que preservamos os traços de rusticidade do animal o mais próximo possível dos seus ancestrais. Então, quando esses galos surgiram lá na floresta como combatente natural, eles tinham a agressividade como uma característica única. E hoje a gente faz o que como criador? Preservar. Quem é que não quer um galo de fibra?
todo mundo se sente feliz quando tem no seu criatório um animal que no mínimo honra o empate. Então veja, é importante que a gente tenha esse tipo de maturidade, que não é somente o ordenamento jurídico, a lei está a nosso favor. No artigo 215 da Constituição, ele assegura que o ente público deve preservar, incentivar e estimular as expressões culturais. E a gente percebe que não existe essa atenção. O artigo 225, ele assegura como manutenção do patrimônio, o meio ambiente, para que as gerações presentes, que somos nós e os nossos filhos e netos, também tenham acesso. E retirar esse animal do nosso meio é tirar das gerações futuras o direito de conhecer. Tem fatos hoje no nosso país que a gente só conhece através da história. E é baseado nesses fatos históricos que um cientista faz uma nova descoberta. Porque é indispensável a manutenção. Então, o inciso 2º do 225 assegura como patrimônio genético. O parágrafo 7º, que é a emenda 96, assegura como uma expressão cultural que não é cruel, porque precisa ser regulamentado, e é isso que a gente está buscando. Então, eu acredito que o criador, ele precisa sim dar força à associação, porque ela representa uma entidade jurídica que tem a capacidade de abrir portas. Eu indo ao gabinete de um deputado, ele não vai me receber com a mesma celeridade que um presidente de uma associação batendo lá e dizendo: olha, eu tenho 5.000 sócios que defendem essa causa e que está comprometido com o galismo. Agora eu preciso que vocês entendam que a gente precisa desse suporte. Qualquer um dá. Só precisa que você tenha articulação política, saiba se deslocar nesse universo de poder e tendo um produto para oferecer, porque a política necessita do voto e a gente não sobrevive sem a política. Sérgio mencionou a DPF 640 do ministro Gilmar Mendes, que assegura a não matança dos animais, foi um ato do PROS, que é o partido que Telmário representa, e foi ele que fez o pedido, ou seja, é a política. Nós tivemos agora, no dia 24 de janeiro de 2020, a Lei 8.657, assinada pelo governo do Estado, política. Então ninguém aqui tem nenhum direito assegurado que não passe pelo universo político. E o galista precisa atingir esse nível de maturidade e perceber que se você consegue unir uma categoria tão grande, mas que é dispersa, ela vai perceber que ela tem muita força. Nós temos várias leis a nosso favor. Tem a 13.052, nós temos o artigo 29 da Lei 9.605, que assegura como patrimônio, como espécie da fauna nativa brasileira. Mas a minha preocupação nesse momento é que a gente compreenda que o cerco está se fechando. Essas pessoas são professores com doutorado em universidade, são juízes federais, são políticos como Randolfo Rodrigues, que é um porta-voz do ambientalismo e do abolicionismo no Senado, e nós não temos ninguém. A gente não tem nenhum intelectual que defenda o galo, a gente não tem ninguém que adentre ao universo acadêmico, a gente tem poucas expressões políticas com conhecimento e coragem para lutar em defesa do galo. A gente tem um camarada que é político, é amigo, é galista, mas ele tem um certo limite e receio de levantar a voz em defesa desse animal. A gente precisa ter coragem de dizer: olha, eu cultuo a avicultura esportiva como uma paixão que está assegurada por lei. Porque você vai perceber, o cara é viciado em algo que é ilícito e ele, quando é pego pela polícia, ele diz: não, doutor, eu sou usuário. Ele não tem vergonha de dizer que está incorrendo em erros em decorrência do vício e da paixão pelo aquele produto ilícito. Porque a gente vai ter medo de dizer que é esportista da avicultura esportiva com tanta lei nos garantindo segurança. Então o que a gente precisa é de organização, é de tentar entender. Eu estive com o Sérgio na Universidade Federal, levamos o Manuel Moura para o doutor do Departamento de Sociologia, eu mantive contato com o mesmo para, no retorno dessa pandemia, eu apresentar novos materiais a ele. Ele está aberto a dialogar. Sérgio sabe que ele disse para a gente que ele estava orientando uma assessora de Kitty Lima, ou seja, Kitty Lima é uma das pessoas que levanta a bandeira do abolicionismo e está orientando uma discípula. E o galismo tem quem? Ninguém. Então, se existir alguém que queira lutar, dê suporte, dê apoio, encoraje. Porque o que a gente precisa nesse momento é de pessoas com discernimento e coragem para lutar.
porque até o momento a gente está ainda de forma tímida e tentando eleger alguém que ainda não surgiu. Eu digo isso sem medo de errar. O galismo ainda está, tanto em Sergipe como no Brasil, carente. Eu conversei com o Sérgio, elaboramos uma faixa, eu fui aguardar o presidente no aeroporto. A minha intenção era de entregar o projeto em mãos a ele, um projeto que a gente elaborou, que iria trazer um ganho significativo para o galismo no Brasil. Eu não tive a oportunidade de entregar. Mas a minha esposa estava em casa acompanhando e ela disse, eu pensei que era você que tinha entregue, porque eu vi quando ele recebeu um material de alguém e passou para um assessor. Se nós tivéssemos lá 10, 20 criadores dando suporte, nós teríamos como ter acesso a ele. E seria um momento inesquecível para o galismo. Então veja, falta de quê? De organização, de articulação política, mas eu não desisti. Eu de fato vesti a farda do galo. Quero mais uma vez finalizar com um pensamento, olha, sobre a importância do amigo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Isso é para provar que galismo é uma confraria, e uma confraria é um encontro entre irmãos. Então aqui estamos dando prova, confraternizando, afinando os laços, conhecendo melhor as pessoas, e a amizade é algo que de fato precisa ser preservado. Porque tem um pensador que foi presidente americano, e ele diz o seguinte: um amigo, aliás, um irmão pode nunca ser um amigo, mas um amigo, ele sempre será um irmão. Então vamos fazer com que isso se torne uma máxima dentro do universo do galismo. Obrigado a todos.